Olha só, eu estava com outro tema, um outro assunto para colocar em vídeo, mas o mundo, o tempo não para. Procurar analisar os aspectos históricos e sociais do que está acontecendo não se encaixa, a meu ver, numa teoria da conspiração. Mas por que eu estou falando isso? Porque a ameaça de uma terceira guerra mundial é uma probabilidade. E digo mais, uma probabilidade cada vez mais forte. Blocos no poder a nível internacional estão se movimentando. Rússia e China apertaram as mãos para valer. Por quê? Porque o líder russo Vladimir Putin e o primeiro-ministro da China tiveram um encontro. Como sempre acontece nesses encontros, houve acordos no campo econômico, tecnológico e outros mais. No entanto, o aperto de mão entre o líder russo e o primeiro-ministro da China tem um caráter simbólico. Minha interpretação: a Rússia está sentindo o impacto das sanções econômicas lideradas pelos Estados Unidos. Mas qual o argumento para colocar sanções sobre a Rússia? Para o governo americano, simples, porque a Rússia em 2014 anexou a Crimeia. Uma boa desculpa do governo americano para enfraquecer a Rússia. A Rússia, seu antigo inimigo declarado. Mas como diz o ditado, o feitiço vira contra o feiticeiro. Surgiu mais um abacaxi para o governo americano descascar. O Reino Unido abandonou a União Europeia, o principal aliado dos americanos que possui armas nucleares. Em poucas e simples palavras, a União Europeia surgiu um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Um bloco de países que venceram, mas que saíram arruinados contra os nazistas. A União Europeia, grosso modo, é um conjunto de instituições e leis econômicas em comum. Mas, no meu ponto de vista, o sustentáculo principal da União Europeia é a defesa, é a sua autoproteção. Em outras palavras, a União Europeia precisa se proteger em termos de segurança. Uma coisa é certa: depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo não foi o mesmo. Só para quem não sabe, resultado da Segunda Guerra Mundial, de forma bastante resumida: 50 milhões de mortos, uma Europa dizimada, devastada, e o início de uma guerra fria entre duas superpotências, a União Soviética e os Estados Unidos. E tem um detalhe importante nessa história: as ideologias comunista e capitalista eram os verdadeiros combustíveis para esse conflito. Um conflito de palavras e chantagens, de uma constante ameaça de uma guerra nuclear. Duas superpotências com capacidade de destruir o mundo várias vezes. As relações internacionais estão fervilhando. Antes de continuar, peço para você se inscrever no canal. Depois, aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos. E se você gostar deste vídeo, deixe o seu like. E claro, compartilhe em suas redes sociais. Isso é importante para o YouTube divulgar nossa mensagem. Agora, continuando. A gente sabe que o governo americano é quase onipresente. Eles estão praticamente em todos os lugares. A Organização das Nações Unidas, a ONU, virou uma casa de brinquedo diante dos Estados Unidos. Mesmo com o fim do comunismo na antiga União Soviética, os americanos tentam manter a Rússia fraca. Mas como eu disse antes, logo no início do vídeo, a história mostra que os impérios um dia chegam ao fim. Agora, é claro, a gente sabe que os Estados Unidos é uma superpotência econômica e militar, mas o governo americano não pode subestimar o poder da Rússia. Ainda mais agora com esse último encontro e esse aperto de mão e as palavras do primeiro-ministro da China. Talvez não se trate apenas de uma parceria econômica entre China e Rússia, provavelmente o reforço de uma aliança militar. Minha opinião: o mundo está dividido em blocos de poder, Estados Unidos e a União Europeia sem o Reino Unido. Por outro lado, ou melhor, do outro lado, Rússia, China e Coreia do Norte. E nesse jogo ainda tem a Índia, que está meio em cima do muro. Todos esses países armados até os dentes com bombas nucleares. Pergunta: no meio dessa história toda, será que tem alguém lucrando? Sim, as indústrias de armas. Como eu disse no outro vídeo, nesse campo, o campo das relações internacionais, não existe bons nem maus. O que existe é o interesse. Novos e antigos inimigos. Dinheiro se converte em poder. Eis aí o ponto da minha interpretação. O mundo em que vivemos
vivemos está à beira do colapso. E talvez as leis da natureza vão cobrar o seu preço. No meu ponto de vista, parece que acabou. Não há mais qualquer tipo de evolução humana. Aliás, a humana vida já não vale mais. Será que os interesses egoístas e o desejo de poder será o nosso fim? Como eu já disse várias vezes, para os poderosos, nós, eu, você, somos apenas números. Somos pura e simplesmente estatística de guerra. Que a natureza faça a sua parte e que a esperança não nos abandone. Eu afirmava justamente que estamos vivendo uma Guerra Fria. Exemplo, a presença da OTAN na Polônia, o movimento de tropas e o aumento de armas naquela região. Ou seja, a intensificação militar dos americanos nas fronteiras da Rússia estão aumentando a temperatura. A Guerra Fria esquenta. Os especialistas são diretos. Será a última guerra. Como assim, Carlos? O planeta Terra se transformou numa bomba relógio. O arsenal nuclear distribuído entre as grandes potências pode destruir o planeta várias vezes. Você lembra da cidade de Hiroshima no ano de 1945? O Japão testemunhou o inferno nuclear no fim da Segunda Guerra Mundial. A primeira bomba atômica da história lançada pelos Estados Unidos. Uma bomba que matou cerca de 250 mil pessoas em segundos. E mesmo depois, milhares vieram a morrer por causa da radiação. O Japão sentiu na pele o que é uma arma de destruição em massa. E as bombas de hoje são 1000 vezes mais poderosas. Uma guerra nuclear pode ser o apocalipse, o fim da raça humana. Por outro lado, eu não duvido que os políticos poderosos e os bilionários já têm os seus esconderijos. Abrigos que já estariam prontos caso venha acontecer uma guerra nuclear. E vale lembrar, esses abrigos ou bunkers já existiam na Segunda Guerra Mundial. Mas as consequências de uma catástrofe dessa amplitude demoram anos. Mesmo o pós-apocalipse seria terrível. Um mundo sem energia elétrica, sem água e meios de comunicação, sem internet. Difícil imaginar essa possibilidade. Mas infelizmente é uma possibilidade real. E as principais vítimas somos nós, eu, você, justamente todas as pessoas que querem a paz. A população que não participa do grupo no poder. Ideologias políticas ainda despertam desconfianças entre os países. Os Estados Unidos e seus aliados ainda não confiam inteiramente na antiga União Soviética. Dizer que os Estados Unidos não confiam na antiga União Soviética é pouco. É pouco para tentar explicar toda a rede de poder que envolve os políticos americanos. Temos guerras espalhadas pelo mundo, mas uma terceira guerra mundial pode acontecer. A gente pode não querer acreditar. Como coloquei no último vídeo, existem outros atores nessa história, como é o caso da China e da Coreia do Norte. Nos últimos vídeos eu tenho destacado a expressão ideologia política. Claro, a gente sabe que a Rússia não é mais comunista. E sobre esse aspecto é bom lembrar bem rapidamente um fragmento histórico. Até 1917, a Rússia era imperial, um sistema monárquico. O czar Nicolau II comandava o império com sua czarina. Mas o reinado de Nicolau II chegou ao fim através de uma revolução, a chamada Revolução Russa. Um partido chamado Partido Bolchevique comandou essa revolução. Foi uma revolução política e econômica. Detalhe, durante a Revolução Russa, o imperador Nicolau II recebeu apoio de outros monarcas do Ocidente, mas não teve jeito. Resultado, o imperador Nicolau II foi fuzilado com sua família e a Rússia virou comunista. Foi quando a Rússia passou a se chamar União Soviética. Esse sistema durou até o fim de 1980. Nessa época surgiu uma figura importante, o ex-presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev. Gorbachev fez uma reforma que fez com que a antiga União Soviética voltasse a ser Rússia. Uma Rússia capitalista. Vale sublinhar, esse ex-presidente está vivo e atuante na política russa, e até mesmo na política internacional. Esse importante político afirmou: se houver uma terceira guerra mundial, será a última. Para enfatizar, palavras de um dos políticos mais influentes da Rússia e do mundo. Minha opinião, o ex-presidente Gorbachev está certo. Olha só, não é apenas o que o ex-presidente da União Soviética declarou em sua entrevista. Não é apenas o que ele tem falado na imprensa. São os movimentos militares. Os Estados Unidos e a OTAN estão colocando lenha na fogueira. Por sinal, fogueira num lugar bem gelado. A Antártica, ou como alguns preferem chamar de Antártida. Nada poderia ser tão curioso e ao mesmo tempo trágico. Trágico e perigoso. A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia começa a marcar presença no lugar mais frio do
mundo. Por que digo isso? O governo americano começou a intensificar sua presença militar lá na Antártida. Em outras palavras, os Estados Unidos intensificou, aumentou a sua presença militar ainda mais naquela região fria. O governo russo não perdeu tempo. Também começou a intensificar sua presença militar naquela região. Todo mundo sabe que há muito tempo há um interesse científico por toda aquela área. Interesse científico e econômico. Pesquisas científicas e petróleo. Eis a palavra mágica. Petróleo. Todos querem essa fonte de energia e são capazes de matar milhões por essa fonte. Uma outra coisa que nós sabemos é que o Iraque sentiu na pele todo esse desejo pelo petróleo. O povo iraquiano sofre as consequências até hoje. E agora a Guerra Fria se estende às regiões mais geladas do planeta. E aqui eu uso a expressão do ex-presidente da União Soviética. Estamos muito próximos de uma guerra quente. Os fatos demonstram que a Guerra Fria retornou. Uma Guerra Fria começa com esses pequenos e grandes movimentos. Movimento militar e político. A nossa espécie, a espécie humana, está por um fio. Mas para eles, o poder a qualquer preço. Mesmo que tenham que matar bilhões de pessoas.